Fala galera! Nossa proposta com esse vídeo é esclarecer qual seria a ideia do ser para o filósofo Michel Foucault. Pois bem, devido ao fato de suas obras terem sido produzidas durante as décadas de 60 e 70, ele pôde ter uma ideia do ser bastante pertinente para a nossa análise contemporânea, pois ele conseguiu concebê-la mediante um conhecimento pleno do passado e um pequeno vislumbre do futuro. Sendo assim, nós resolvemos dividir esse vídeo em dois momentos. Um que tratará da constituição do sujeito na contemporaneidade e outro referente à sua constituição ética no passado. Como já dito anteriormente, a primeira parte desse vídeo tratará sobre essa ideia do indivíduo moderno, que para Foucault era objeto, dócil e útil. E para que possamos entender o que isso significa, é mais viável que analisemos esses três fatores de forma separada. Vamos começar por essa ideia do ser enquanto objeto. Foucault afirmava que o principal alvo do seu trabalho era analisar os modos pelos quais os indivíduos se tornavam sujeitos, e não a ideia de poder e dominação, como muita gente acreditava a partir da leitura de suas obras. Nesse sentido, as primeiras características apontadas por ele foram a objetificação, que procurava analisar os mecanismos que tendem a fazer do homem um sujeito, e a subjetificação, que abordava os processos que tornam um homem um sujeito preso a uma determinada identidade. Identidade essa que seria inerente a determinado indivíduo. Sendo assim, outro elemento importante da obra do autor é o fato de ele desmentir a ideia de um sujeito pré-estabelecido, que já viria ao mundo com uma determinada finalidade, pois segundo ele, o homem é um produto da história e das relações de poder que aconteceram durante determinado período histórico. E como Foucault escreveu, é um período de forte conflito ideológico entre modelos econômicos, o que é personificado pela Guerra Fria, nós também não podemos desconsiderar a influência que o capitalismo exercia e ainda exerce no contexto geopolítico, sendo um dos principais mecanismos de poder presentes em uma nação, que objetiva tornar os indivíduos dóceis politicamente e úteis economicamente. Entendida essa ideia do indivíduo enquanto objeto, vamos tratar desse ser dócil. Para Foucault, essa realidade onde o capitalismo imperava acabava trazendo como elemento a docilidade dos corpos. Na construção dessa ideia de sujeito dócil, Foucault buscou criar uma analogia com o soldado, que era aquele ser disciplinado e que seguia ordens de forma irrestrita, ou seja, não questionava os seus superiores, simplesmente iam lá e cumpriam aquilo que era determinado para eles. Esse processo acabava sendo legitimado pelo capitalismo, que tinha o intuito de gerar indivíduos adestrados e que contribuíssem, de certa forma, com a manutenção do sistema vigente. Agora nós vamos tratar da terceira e última perspectiva, que seria a do indivíduo útil. A partir da leitura de Foucault, podemos inferir que para esse sistema que preconiza o lucro, é importante se incentivar que os indivíduos auxiliem no processo produtivo e também que utilizem das suas remunerações para adquirirem outros bens de consumo, fazendo com que a roda do capitalismo continue girando. Nesse sentido, nos é apresentado o conceito de biopoder, que se caracteriza por um conjunto de relações de poder que tem por objetivo o desenvolvimento e manutenção do capitalismo como sistema político e econômico dominante. Segundo Foucault, esse fator só seria alcançado mediante a utilização dos corpos no aparelho de produção, ou seja, nas indústrias, nas fábricas, no comércio, enfim. Ele também diferencia os tipos de individualismo. Individualismo celular, que vincula o indivíduo a determinado local, como a sua mesa de trabalho ou a sua máquina na indústria. Individualismo orgânico, que acaba designando o indivíduo a determinada função na lógica capitalista, o que tem como objetivo tornar esse ser útil e produtivo. Nós também temos o individualismo genético, que acaba sendo relacionado à otimização do tempo para gerar uma maior rentabilidade no cenário industrial, e o individualismo combinatório, onde o homem não pode ser considerado de forma individual, sendo necessário da coletividade para que ele consiga alcançar uma maior prosperidade dentro da sociedade. Sociedade essa que é o habitat desse sistema capitalista. Com isso, a primeira parte do nosso vídeo chega ao fim. Nós esperamos que tenha se tornado mais fácil poder compreender, mesmo que de forma sintetizada,
a concepção do ser trazida por Foucault. Agora, na segunda parte, se tratando da constituição ética do sujeito antigo, partindo de um método genealógico em que Foucault fez uma análise do ser humano e suas constituições éticas no passado para compreender as do presente. Dessa forma, dentro de sua metodologia, Foucault procurou entender como a ética do homem se moldou através da história em diversos recortes do tempo, principalmente nos contextos gregos, greco-romano e a moral cristã, partindo de uma compreensão ética com relação a si próprio. Dessa forma, permitindo o entendimento de que o homem é um sujeito do desejo, fazendo como objeto de estudo a comprovação de seu pensamento, os atos relacionados ao sexo e a importância da sua relação com a moralidade em diferentes épocas. Dentro de sua pesquisa, houveram diversos pontos convergentes da ética pagã, greco-romana e da moralidade cristã, que não tiveram continuidade do ponto de vista ético e moral, pois dentro de cada uma de suas épocas, questões como masturbação e fidelidade conjugal têm valores completamente diferentes. Tal fato aconteceu pois na Idade Antiga a constituição moral do ser humano se dava partindo de uma subjetivação, ou seja, uma maneira de se constituir a moral a partir de si próprio, e colocando esse fato dentro do objeto de estudo, que será a visão da sociedade antiga em relação aos atos relacionados ao sexo. A subjetivação desses atos se tratava de o uso das atividades sexuais para sua própria satisfação, o uso do sexo moral, a autoridade de suas ações para a dominação do que se pretende ser e a maneira de agir se baseando na justiça e na coragem. Esse quadro de referências para esses atos mostra a possibilidade de um estilo de vida que se mostrava ético na antiguidade, demonstrando que o homem grego era provido de liberdade, o que foi problematizado por períodos posteriores com medidas coercivas por meio das regras civis, morais e até religiosas. Dessa forma, fica explícito que Foucault, apesar de não possuir um trabalho que seja feito diretamente para ciências jurídicas, esse seu estudo em relação à genealogia das constituições éticas do ser humano, partindo do objeto de estudo de como eram enxergados alguns atos sexuais ao longo da história, mostra como esses simples fatos moldavam os atos de austeridade e ações coercivas em diferentes épocas e como elas influenciam nos pensamentos da contemporaneidade. Enfim, com relação a tudo que foi dito aqui, podemos criar alguns paralelos com o atual cenário jurídico brasileiro, na medida em que o próprio curso de Direito tem sofrido as consequências advindas dessa nova configuração, que visa atender às necessidades do mercado, o que é evidenciado pelo caráter acrítico adotado por alguns professores, que fazem os alunos não debaterem acerca dos malefícios trazidos pelo capitalismo ao âmbito jurídico, e também pela maior relevância adquirida por algumas matérias dentro do próprio direito civil, como é o caso do direito dos contratos. Em uma análise mais prática, também podemos citar esse caráter punitivista, que vem sendo adotado pelo judiciário e até mesmo pela população menos instruída, como uma das consequências desse processo. Na medida em que aqueles indivíduos que não contribuem de forma mais efetiva com essa lógica econômica atual acabam sendo alvos desse sistema, que utilizam essa premissa da reeducação como desculpa para retirar essas pessoas da sociedade. Tais fatores resumem toda a parte ontológica trazida por Foucault, na medida em que o capitalismo, enquanto sistema econômico dominante, não se preocupa com as particularidades de um indivíduo, e sim com a sua funcionalidade dentro de um contexto fabril ou industrial, o que acaba legitimando essa busca pela doutrinação, ou nas palavras do autor, docilização, dos homens, para que eles sejam úteis dentro dessa perspectiva. E para finalizar esse vídeo, nós trouxemos aqui uma frase do autor, para que vocês, diante de tudo que foi dito, consigam refletir sobre o seu real significado.